Bom dia, pessoal. Começando a gravação dessa aula de hoje, né? Hoje a gente vai começar um ciclo de aulas para, digamos assim, orientar e tirar algumas dúvidas sobre o que seria a nossa criação de um programa de orientação profissional, né? É importante para essa aula funcionar e fluir bem, né? Até para que vocês também tenham como tirar algumas dúvidas, que a partir das próximas aulas a gente já tenha começado a construir o nosso projeto do programa de orientação profissional, né? A gente tem que pensar que essa por mais que seja um exercício dentro da disciplina, é também um instrumento que a gente vai poder usar para o nosso futuro, né? Para o nosso desenvolvimento e desenrolar da nossa carreira. E aí já vou deixar uma dica, um alerta, ou uma experiência minha, né? Quando a gente começa na carreira da psicologia, assim que a gente sai do, da formação, né? Da formação básica, do superior, a gente fica um pouco perdido às vezes, dependendo de como a gente caminhou, de como foi o nosso caminho, a gente às vezes fica um pouco perdido. Em que sentido? No sentido de que nem sempre a gente tem exatamente qual é o futuro que a gente vai ter no desenvolvimento da nossa carreira. Então, assim, algumas pessoas já conseguem de cara, já ter uma clínica para trabalhar, ou então já ter para onde ir, já tem um emprego por conta dos estágios que fez. Mas outras pessoas vão precisar subir esses degraus assim com muita parcimônia e muito cuidado, né? Então, pensando nisso, né, e aí um pouquinho de experiência que eu tive, por mais que você já tenha um emprego assim que você sai da faculdade, em algum momento você vai começar a precisar a construir sua própria carreira. Lembra que foi um dos temas que a gente discutiu na unidade passada, né, sobre essas novas visões do futuro das profissões. Isso está começando a acontecer. E aí quem está saindo na frente desse processo, ou seja, no sentido de controlar o seu próprio desenvolvimento, controlar a sua própria carreira, essas pessoas têm conseguido ter um processo de desenvolvimento pessoal e de carreira muito mais conciso e muito mais fechado. E isso é uma das principais dicas que eu posso dar nesse momento para vocês. Já comecem a pensar num planejamento a curto, médio e longo prazo para a carreira de vocês. Como é que é isso? O que é que eu pretendo fazer dentro da psicologia? O que é o meu sonho dentro da psicologia? Então, isso é o meu projeto de longo prazo. Quais são os prazos, as coisas que eu preciso cumprir para chegar nesse objetivo? Né? São as etapas da minha vida. E eu já preciso planejar isso. Quais são os cursos, começar a procurar cursos nessa área, nesse desenvolvimento, porque assim que sair eu vou precisar fazer outros cursos, né? Existe uma coisa dentro da nossa profissão, no Conselho de Psicologia, que são os títulos de especialista. Para que serve? Como é que funciona um título de especialista? Tempo após tempo, eu não sei exatamente como é que está aí esse processo agora, mas eu sei que de tempos em tempos o Conselho Federal de Psicologia ele lança provas, né, para você testar a possibilidade de ter um título de especialista para que você coloque no seu currículo, né? Então, assim, é, vamos chutar, né? Verônica, psicóloga, clínica, especialista em psicologia hospitalar. Adriana, psicóloga, especialista em psicologia escolar. Sônia, psicóloga, especialista em psicologia organizacional. Colocar isso no seu cartão e colocar isso no seu currículo, e na hora que você se apresentar nos lugares com um título de especialista, né, que não é necessariamente um título de pós-graduação, é um título dado pela instituição que rege a nossa profissão,
você tá sendo balizado ali, tá colocando no seu currículo ali uma bandeira a mais, a gente chama de um flag, né? Uma bandeira a mais que vão dar às pessoas uma visão diferente sobre você. Olha, fulano de tal é especialista nisso aí, ele sabe do que está falando. Entre fulano de tal e fulano de tal, essa pessoa aqui tem um título de especialista, essa aqui não tem. Então, assim, quem é que eu vou escolher para trabalhar comigo? Quem é que eu vou escolher para entrar na vaga do trabalho? Então, isso é o que a gente pode pensar a longo prazo, né? A médio prazo, a gente tem que pensar em situações da manutenção da nossa profissão, né? O que é que eu vou fazer para manter-me dentro da profissão, né? Se eu vou abrir uma clínica, se eu vou entrar na clínica como sócio, se eu vou alugar uma sala com amigos e que tipo de serviços eu vou prestar ali. E a curto prazo é isso que a gente está fazendo no dia a dia, né? Os pequenos projetos, né, que a gente vai construindo e aprender a construir esses projetos dão, desculpa, dão para a gente uma forma muito mais muito mais como é que eu posso dizer, mais alicerçada no desenvolvimento, né? A gente vai ter um alicerce muito mais rígido, mais forte. E aí, esse é o nosso dia a dia. Constrói um projeto aqui, dá uma palestra ali, constrói um projeto de dar palestras, de ser palestrante, porque as pessoas precisam conhecer vocês. As pessoas precisam saber quem vocês são. Como é que as pessoas vão conhecer Roberto se elas nunca viram Roberto falar em canto nenhum, né? Se você não tem a plataforma da Globo para todo mundo, você tem o YouTube, você tem o Instagram. Torne-se conhecido. Deixe as pessoas conhecerem você, como você pensa, como você fala, que a partir daí os clientes virão, as propostas virão, né? E às vezes até mesmo de onde a gente não imagina. Antes de começar a aula, só dar um último exemplo sobre isso. Outro dia eu estava na faculdade fazendo as atividades e tocou o telefone, né, com uma pessoa dizendo que pegou meu contato com uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, que eu também na hora assim não sabia quem era, né? Peguei seu contato com fulano de tal, sei que você é psicólogo e tudo. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na escola e eu queria saber se você queria vir aqui dar uma palestra. Eu sei que você dá palestras nessa temática e tudo, não sei o que. Ou seja, a pessoa já sabia várias coisas de mim. E eu nunca vi. Aí era uma escola em Camaçari. E eu, na minha cabeça, olha como é que eu sou jeca. Na minha cabeça, Camaçari é vizinho do Alto de Freitas, é ali pertinho, né? E aí eu marquei com ela para ir lá conhecer a instituição. Olha que maluquice é minha, né? Conhecer a instituição, conhecer a escola, entender um pouquinho a proposta para me preparar melhor. Um dia de tarde livre, né? Abri o aplicativo do, de carro, né? Abri o aplicativo, quando eu li o valor, disse, gente, tá caro isso. E aí foi que eu vim notar que Camaçari não é aqui do lado, né? Camaçari é um pouquinho mais distante do que a gente imaginava. E aí eu arrumei outro meio, peguei um amigo me emprestou um carro e tudo, foi mais fácil assim do que ir de transporte, mas foi super tranquilo, e assim, uma palestra paga, ela me perguntou quanto eu cobrava, como é que funcionava essa parte toda, isso que lá. Então foi super tranquilo. E assim, são portas que se abrem, né? Possibilidades que se abrem. Você tem que ir fazer um trabalho de excelência, as pessoas gostarem, para que a partir daí a gente possa pensar em outras possibilidades. Entendeu? Então, assim, hoje a nossa aula, ela vai começar a discutir sobre esse projeto que a gente vem falando já desde o início da disciplina, né? Que a gente ia chegar nesse momento de construir esse projeto. E esse projeto, ele é importantíssimo para a nossa disciplina, mas ele também tem que começar a se tornar importantíssimo para vocês, tá bom? Vamos lá, né? Pensando inicialmente, né, sobre o projeto de orientação profissional,
uma coisa que me vem à cabeça sobre isso tudo que eu acabei de falar, e essa imagem que eu coloquei aqui, é assim, quem são as pessoas que sentarão nessas cadeiras? Né? Eu lembro que em alguns... Teve um emprego que eu trabalhei, que um dos primeiros momentos eram palestras assim, você ia para o... para palestras do local lá, se candidatava para o emprego, você assistia palestras, participava de atividades e você ia passando de fases, né? Então, assim, às vezes você tem que pensar um pouco sobre isso, né? Assim, às vezes o programa de orientação profissional ele vai começar de uma palestra, vai começar de cadeiras para selecionar pessoas para um futuro, né? E assim, pensando no ambiente, assim, no ambiente de quem que vai estar na sua frente quando você for falar sobre orientação profissional, né? Quem pode, quem é que vai estar na sua frente? Qual é o público que você está pensando em trabalhar, né? E essas cadeiras representam isso, né? Para vocês, assim, dentro desse processo de orientação profissional, quem que vocês acham que vai estar fazendo, né? Qual é o perfil das pessoas? Isso é uma coisa importante da gente começar perguntando, né? Como é que eu vou fazer para trabalhar com tal público? Mas tal público tem que perfil? São perguntas que eu preciso responder, né? São adolescentes? Todo adolescente é igual? Não. De uma forma geral, os adolescentes são parecidos, mas eles têm, digamos assim, questões socioculturais envolvidas que são diferentes uns dos outros. Um grupo de uma escola pública é bem diferente de um público de uma escola particular. O programa pode ser, inclusive, parecido, mas ele nunca pode ser o mesmo, porque eu preciso pensar que tem coisas que não se encaixam em determinados contextos. Ok? Gente, a ideia é que que vocês, assim, hoje, podem ficar muito tranquilos com isso, né? Se precisar que eu volte algum slide, eu volto, eu paro, os slides vão estar depois disponíveis para vocês, eu vou disponibilizar quando eu terminar esse ciclo de conteúdo, aí eu crio o PDF e mando os 3 slides da unidade 3 para vocês, certo? E assim, as perguntas e dúvidas vocês podem ficar à vontade. Se eu já tiver passado o slide e se teve dúvida do slide anterior, pode me interromper que eu volto para o slide tranquilamente, tá bom? Aqui a ideia hoje é que a gente interaja mesmo, certo? Agora, só com cuidado da monopolização da fala, né? A gente tem um tempo de aula e tudo para cumprir, então vamos tomar cuidado com questões mais longas, tá bom? Mas podem ficar à vontade para perguntar. Mas agora quem vai fazer a pergunta sou eu. O que devemos considerar ao elaborar um programa de orientação profissional? Quem poderia dar para a gente um resumo de quais são as considerações que a gente tem que fazer na elaboração, a grosso modo, né, de forma mais ampla, não estou falando do detalhe, estou falando mais amplo. Que considerações a gente deve ter? Quem quer falar? Eu, professor, eu, professor, eu, professor. Calma, gente, uma pessoa de cada vez. E ninguém, o pessoal tá com vergonha. Ou então tá acordando ainda. Nunca sei com vocês. Se vocês estão acordando, vocês estão com vergonha. Bora, gente. A ideia é a gente errar, inclusive. Porque de repente você tem uma ideia, uma visão e a gente está aqui nesse momento para a gente se corrigir, para a gente aprender junto. De repente vocês têm alguma visão de alguma coisa que é interessante e aí acrescenta no meu conhecimento também, né? Vamos partilhar. Não? Alguém vai falar? Professor, eu acredito que antes a gente precisa pensar no público, né, que vai ser atingido, igual você falou, que eu acredito, né, não sei se está certo, que, por exemplo, no meu grupo, que é orientação profissional com os adolescentes,
o senhor teve uma fala aí que, lógico, o que a gente vai apresentar na escola pública é diferente do que a gente vai apresentar na escola privada, né? Então, acho que começa por aí, a gente vê qual vai ser o público-alvo e, dentro disso, a gente estudar primeiro o perfil, né, daquela escola, daquela comunidade, né, onde a gente vai apresentar esse projeto. Agora, sim, uma coisa que nós até levantamos no nosso grupo, não sei se esse é o momento até de trazer, e ficamos com dúvida, né, porque teremos um pouco de dificuldade agora nesse momento de estabelecermos qual público será, né, até mesmo porque estávamos com uma colega que tem contato direto com uma escola e que teríamos grandes chances de apresentar lá esse projeto. Só que agora, com a realidade que estamos vivendo, fica difícil, né? Até mesmo esse contato com a direção. E, enfim, teremos que montar um projeto, estamos montando um projeto sem levar essas questões, né, em consideração, porque diante da situação, né, adversa é difícil. Então, Raquel, o que eu posso ajudar nesse sentido para que vocês continuem no caminho? O caminho é esse mesmo, assim, às vezes a gente pensa num projeto direcionado a um público único e específico. Aí não é disso que eu estou falando. Porque, assim, nesse momento, a consideração que a gente tem que fazer são as considerações gerais. É um público adolescente? Qual a faixa etária? X. Eles estão em que momento Eu fechei um pouquinho o seu microfone que está dando estática, desculpe, viu? Mas você pode abrir e interromper se você precisar. Esse público que eu quero trabalhar com adolescentes, eles estão em que momento da escolarização? Estão no ensino médio, na saída do ensino médio, segundo e terceiro ano. Então, esses parâmetros, independente se é escola pública ou privada, são parâmetros que vão ficar. E aí, nesse momento, quando a gente constrói um programa, a gente está construindo um programa pensando inicialmente nesse momento. E aí a gente pode colocar, nesse sentido, se vocês assim preferirem, colocar atividades mais gerais que possam ser aplicadas em ambos os contextos, e esses contextos vão direcionar os passos seguintes, que eles ficam um pouco mais abertos. Então, não é que você tenha que ter 100% de todas as atividades pré-programadas, você pode ter 150%. Como assim, professor, 150% de atividades programadas? Atividades que, se não encaixa nesse grupo, podem encaixar melhor nesse. Essa atividade não é tão interessante para um grupo de escola particular. Essa atividade fica um pouco distante da realidade de alunos de escola pública. Então, essa aqui eu não aplico, mas eu já aplico essa que tem um efeito parecido e que pode me trazer os mesmos benefícios para os meninos. Então, se eu vou fazer um trabalho que é voluntário e tudo, que não estou cobrando nada, eu não vou fazer uso desse material que é um pouco mais caro. Eu vou utilizar alguma coisa que seja mais em conta, que possa surtir efeitos também. Modelar o meu programa nesse sentido. E esse primeiro programa vocês podem sim fazer, como a gente está aprendendo, baseado numa instituição. Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Já dando spoilers, né? Que é uma palavra que está na moda, né? Spoiler dos próximos capítulos, né? Saiu aí uma determinação para o dia 18 que a gente possivelmente possa voltar depois do dia 18, né? Eu particularmente acho que o processo vai ser um pouco mais longo do que isso. Contudo, uma coisa fica incerta. Quando a gente voltar, quando as coisas normalizarem, que a gente começar a voltar para a rotina, a gente vai já ter passado toda a parte teórica da disciplina, e aí a gente vai entrar no momento prático, só com atividades práticas, porque a teoria a gente já discutiu. Então a gente vai sim conseguir aplicar, né? Porque quando, por exemplo, se a faculdade voltar, as escolas também vão ter voltado.
E aí a gente vai ter essa possibilidade de ter um tempo, não vai ser um tempo tão curto, vai ter um tempo bacana, porque são, se a gente contar todas as aulas que a gente tem também um tempo dessas aulas que é prática, então a gente vai ter esse tempo da atividade prática no retorno. E olha uma vantagem. Imagine que nesse momento nós estaríamos construindo o projeto de orientação, né? Teoricamente já deveria estar pronto, né? Porque se fosse no outro modelo a gente ia ter que dar uma pressa maior. Por quê? Porque vocês iam ter que construir e aplicar nesse mesmo momento. Nesse momento a gente tem uma vantagem, que eu considero uma vantagem, não sei se vocês consideram. A gente tem um momento um pouco mais longo de programa de criação, para que o projeto inclusive fique um pouco mais redondo e que no momento da aplicação eu possa ter mais possibilidades. Tá bom? Então é isso mesmo, a gente tem que pensar no público-alvo, mas tem mais coisas que a gente precisa pensar. Tem um contexto maior que a gente precisa pensar. Né? Quem pode me dar uma dica de mais coisas que a gente pode pensar nesse momento de criação? Quem quer ajudar? Mais ninguém? Uma coisa que a gente pode fazer, eu já vou adiantando, né? Se alguém quiser me interrompe, eu paro. Mas uma coisa que a gente pode fazer é pensar na gente, né? Qual vai ser a minha postura nesse momento? Que postura eu vou assumir nesse processo de orientação profissional? Como é que vai ser Adriana, Raquel, Sônia à frente do grupo? Como é que eu vou agir nessas relações, né? E aí, pensando nisso, o texto traz uma coisa bem bacana, né? Que é fazer um paralelo com a psicoterapia breve, né? Eu não sei se vocês já discutiram, aprenderam alguma coisa sobre psicoterapia breve, né? Se vocês já estudaram sobre psicoterapia breve, mas existe um estigma muito grande sobre essa modalidade de psicoterapia, né? Só que para quem trabalha em hospital, por exemplo, é o único modelo que é aplicável, né? No certo ponto de vista, independente das críticas, é o único modelo que tem a possibilidade de aplicação mais real e mais fidedigna para o indivíduo que está ali no hospital. É o modelo de psicoterapia breve. Por quê? Porque ela é focal. Ela você, junto com o seu cliente, você já tem mais ou menos como é que desenvolve os processos de atividade, né? Você já sabe, na formação da psicoterapia breve, isso já vem tranquilo para a gente, mas cada cliente tem uma condução do processo X ou Y, né? A depender do foco que o indivíduo trouxe nessa condução, né? Por mais que eu já tenha um know-how e algumas linhas de ação já programadas na psicoterapia breve, né, dentro do meu arcabouço, cada um dos meus novos clientes vai caminhar por uma dessas possibilidades, né? Se isso eu uso essas estratégias, se isso essa estratégia, se isso essa estratégia. Posso combinar estratégias, ou seja, a psicoterapia breve ela é de curta duração, mas ela não é superficial, ela é profunda, ela visa aprofundar o processo o máximo possível para que os efeitos sejam mais duradouros possíveis na vida do indivíduo, né? E aí, se a gente pensar nesse conceito de psicoterapia breve para um conceito de um programa de orientação profissional, por mais que a gente fuja dessa questão, o programa de orientação profissional ele também é um programa, como é que eu posso dizer, terapêutico. Ele pode ter fins terapêuticos para os indivíduos. Imagine, você está trabalhando com a construção de uma pessoa para o seu futuro, né? E até aquele momento na vida do adolescente, por exemplo, né, ele teve dificuldade de pensar sobre si, pensar
como ele montaria o seu processo do futuro. Ou seja, ele se conecta muito pouco consigo mesmo. E as atividades que você vai trazer durante o programa vai fazer com que ele se conecte com essa pessoa, que é ele mesmo. Se reconheça suas habilidades. Pense nessas habilidades como forma de resolver problemas. E como forma de resolver problemas, eu posso pensar que alguma área de atuação encaixa nesse meu modelo de vida, nessa minha visão. Ou seja, é um processo que é também terapêutico, né? Por mais que possa parecer que não, ele também é terapêutico, né? Se a gente pensar, por exemplo, num ponto de vista da TCC, né, mais propriamente dita, assim, quando a gente fala de psicoeducação, eles falam um pouco sobre isso, né? Se alguém na sala puder me corrigir, me ajuda com o TCC, porque não é muito a minha praia. Mas quando uma das estratégias utilizadas na TCC, na análise de comportamento, é essa ideia do aprender comportamentos diferentes, formas diferentes de ser, para eu também ser uma pessoa diferente, assim, para que aquele meu novo comportamento ele seja algo que para mim é prazeroso e menos hostil. Tem alguém que quer me corrigir se eu estiver errado? De repente alguém da sala já estuda mais TCC, o professor falou uma grande besteira agora, né? Ninguém? Ih, parece que eu estou falando uma coisa séria. E aí, assim... Eu faço, professor, desculpa, eu faço TCC, na realidade, ele é isso que você falou, né? Muda a nossa emoção diante da situação, né? Porque a emoção é que vai mudar as nossas ações. Então, assim, o que muda é o que você falou mesmo, né? As nossas emoções diante das situações, né? A forma de encarar e de percebê-las, né? Assim, não é que a gente vai negar a emoção. Não. A gente Mas vai viver... ressignificar aquela emoção diante daquela situação, né? De acordo com as crenças de cada um, é isso mesmo. Exatamente. Então pense assim, pense que o programa de orientação profissional é uma psicoterapia breve. Então, podemos trabalhar nessa relação terapêutica com um tempo menor, aprofundando em um foco. Pode ser de curta duração e profunda. Pode ser breve no tempo e duradoura nos seus efeitos. E aí, assim, você cria um programa de orientação profissional de 5 encontros, que é o que a instituição que você vai trabalhar permite, no sentido de... como é que eu posso dizer? É o tempo da escola, é o tempo que a escola tem para poder ceder para a gente fazer atividades, são 5 encontros. Então, em 5 encontros, eu preciso condensar atividades que possam trazer para esses adolescentes uma forma diferente de pensar sobre si. Eu estou focando num tema, né? Na psicoterapia breve, na primeira sessão, você encara o indivíduo pensando em como entender qual é o foco do processo dele. Diante de tudo que apresenta na vida dele, trabalhar apenas um foco, né? Na orientação profissional, o indivíduo já chega com esse foco, porque ele está querendo ali trabalhar um pouco sobre o futuro dele, sobre as escolhas que ele precisa fazer do futuro para pensar num processo profissional. Então a gente já tem meio caminho andado, a gente já sabe mais ou menos quais são os caminhos que a gente pode trilhar, né? Então, na visão de Heimberg, a definição exata de uma psicoterapia breve não está pautada no fator duração, e sim na especificidade do processo, que é a sua focalização. Assim, trabalhamos com uma questão específica em um prazo definido de terapia. O processo de orientação profissional também se desenrola em uma problemática específica, com objetivos limitados e prazos definidos. E aí é importante a gente entender que, diferente da psicoterapia normal, na psicoterapia breve, a gente tem um limite de objetivos. Qual é o seu objetivo? X. Qual é o objetivo secundário? Y. Acabou. Estou com problema de relacionamento em casa e isso está me deixando ansioso. Então, o foco é a ansiedade. O objetivo secundário é a relação dentro de casa. Todo mundo está um pouco assim, né? Assim, quem
quem não surtou em algum momento dessa pandemia que jogue a primeira pedra, né? Tá para nascer a pessoa que não surtou. Professor, o senhor surtou nesse momento de reclusão? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma possibilidade. Então, como não trabalhar relações, né? Então, a gente vai trabalhar a relação. Mas qual é o foco mesmo da terapia? É a ansiedade gerada, né? Então, vamos trabalhar a ansiedade, que consequentemente a gente vai trabalhar essa relação, né? Vamos ver que aspectos estão envolvidos aí, né? Durante um processo psicoterápico, o terapeuta deixa de reagir ao comportamento do paciente para compreendê-lo. Se somos agredidos em um ambiente social, podemos reagir a isso, mas dentro do processo psicoterápico, o analista não reagiria à agressão. A reação é substituída pela compreensão e interpretação daquele comportamento. Ou seja, como eu falei para vocês, dentro do processo terapêutico, a gente tem que pensar no cliente, no foco do cliente, mas a gente tem que pensar na gente também. E aí que atitudes eu vou ter perante o que acontecer comigo? Eu já devo ter contado para vocês, se eu não contei, vou contar pela primeira vez. Eu tive uma cliente uma vez que ela começou a me trazer um monte de falas, de questões, né? E como eu não estava interpretando o processo dela, porque por ser uma das técnicas da ACP, a gente não interpreta a fala do outro, a gente não tenta entender do nosso ponto de vista o que o outro está dizendo. A gente tenta compreender do ponto de vista do outro o que ele está querendo passar. Para ele, o que é que está acontecendo, né? Porque se eu interpretar do meu ponto de vista, eu estou dando somente a minha opinião, e isso é um julgamento. Quando eu tento entender do ponto de vista do outro, eu busco compreender o processo a partir da forma como ele está entendendo. E aí, nesse sentido, eu vou perceber se ela coaduna com a realidade ou não. E aí, vou confrontar o processo de realidade. Mas essa cliente, na verdade, quando eu fiz isso, quando eu lancei mão da técnica de devolver pergunta, de tentar entender melhor o que ela estava querendo dizer e tudo, ela começou a me xingar, dizendo que eu era um psicólogo incompetente, que não entendia nada do que ela dizia, que eu não devia estar ali naquele momento, que foi um erro dela procurar terapia, e que pessoas como eu fazem a vida não valer a pena, que profissional bosta é esse, desculpa, eu falei palavrão. Ou seja, me xingou todo, assim, e me colocou como um profissional, assim, qualquer. Ainda bem que eu já fazia terapia, ainda bem que eu tinha uma noção de que esse tipo de coisa pode acontecer. Só que eu nunca tinha vivido isso, né? Viver é diferente, eu confesso a vocês. Você ouvir de um cliente que você não é um profissional bom, a gente fica com esse receio sempre, né? A gente fica com receio de errar, né? Não sei se vocês têm, eu falo a gente, mas eu tenho, todo mundo tem alguma fraqueza, e uma das minhas fraquezas é às vezes pensar assim, será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Está faltando alguma coisa? Eu me policio muito em tudo que eu faço. Então, porque eu penso sempre em trazer o melhor para vocês, né? O melhor para os clientes, o melhor para os alunos. E aí, nesse sentido, enquanto profissional, eu estou sempre tenho sempre que reagir à fala do outro, imaginando o que é que daquilo vem. Ou seja, tentar compreender o processo agressivo do outro, né? Se eu estou na rua e alguém me agride com palavras, né? É óbvio que a reação pode ser diferente. A gente vai reagir de forma diferente, né? A gente não vai deixar ninguém bater na gente no meio da rua, né? A gente não vai deixar ninguém agredir a gente no meio da rua, né? Então, assim, a reação é diferente. Mas um cliente me agredindo é compreendê-lo, é entendê-lo. E desse ponto de vista, nessa visão, quando a gente parte para entender o processo de orientação profissional, naquele momento a pessoa também está ansiosa e desesperada.
Ela precisa escolher. E qualquer coisinha que possa acontecer para que ela não tenha o poder de escolha pode gerar um descontentamento, né? Porque a gente, como eu falei para vocês o tempo inteiro, a gente está dando para o indivíduo uma visão ampla dos processos de aprendizagem, desenvolvimento e profissão, mas às vezes ele não chega nisso. E aí ele fica irritado. Ou então o que a gente mostra para ele não é exatamente o que ele queria ver. É verdade, mas não é o que ele queria ver. E ele fica irritado. E vai xingar a gente. Mas a gente tem que entender de onde vem esse xingamento, que lugar é esse, que possibilidade é essa. Ok? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Alguém quer dizer alguma coisa? Não, então vamos continuando, viu? Só faltam 2 slides, a aula já está acabando e vocês não estão participando. Só falta mais 2. Na orientação, mentira minha, viu, gente? Na orientação profissional, nossa relação com o indivíduo ou com o grupo também é terapêutica e deve seguir os trâmites necessários para tal propósito. Então, o processo de orientação profissional deve se configurar em cada encontro como um trabalho e uma perspectiva com objetivos definidos e com técnicas condizentes com esses objetivos levantados. E aí é onde mora o pulo do gato, né? Porque isso pode mudar? Pode, não tem problema. Mas quando você cria instrumentos, ou quando você desenvolve, ou quando você pega para você instrumentos, né, que já existam de alguma forma, para uma determinada atividade, aquele instrumento ele tem um objetivo de ser, né? Eu estou falando aqui tanto de dinâmicas de grupo como de testes psicológicos. E aí imaginem assim, eu montei o meu programa todo baseado no teste psicológico, mas quem comprou o programa, quem pediu para aplicar, foi um grupo de alunos que é da escola pública. Eles juntaram a grana, perguntaram, fizeram uma barganha, fizeram uma permuta, sei lá o que for que seja, conversa com você psicólogo, você não, tudo bem, esse valor para mim é interessante. Só que ele não cobre a aplicação de um teste psicológico. Faz como? Você bota do próprio bolso? Né? Não vai botar. Então, às vezes o programa ele não pode ser baseado somente numa atividade que ela não seja aplicável. Existem pessoas que, na verdade, que têm um conjunto já de tarefas e atividades prontas, mas que dependem do primeiro encontro, porque a depender do tipo de profissão ou do tipo de dúvida que surja nos primeiros encontros, os próximos encontros a seguir eles vão ter determinantes diferenciados. E aí, como é que eu vou fazer? Se tudo que eu tinha pensado não encaixa mais, vou criar um novo programa? Não. O meu programa ele já precisa prever isso. Temos a necessidade de um planejamento para a estruturação de cada etapa deste processo. O orientador deverá estruturar cada um desses encontros, destacando os objetivos e buscando as técnicas adequadas para cada momento. Tem como fazer isso? Tem. Eu tenho como determinar qual é o objetivo de cada um dos encontros? Tenho, né? Porque, na verdade, eu posso resumir os encontros numa linha de progressão do processo, vindo desde do conhecer os indivíduos que vão participar do processo até o processo final de fechamento, passando por toda uma curva de desenvolvimento de coisas que esse indivíduo precisa trabalhar, né? Eu posso sim estruturar isso. A forma como eu vou aplicar vai depender do grupo. Ok? Então, é importante que a gente aprenda a responder essas perguntas, né? Qual é o público-alvo? Aí a gente respira fundo, né, quando faz essa pergunta, né? Porque foi, por exemplo, o exemplo que a colega deu. A gente já estava tudo certo para aplicar no ambiente, mas o ambiente não está mais disponível. E aí, nesse momento, a gente fica de mãos atadas. Alguém abriu o microfone.
Quem abriu o microfone? Ninguém. Foi só impressão minha. Foi eu, professor, mas não vou falar nada, não. Ah, tá bom, tá certo. Então, assim, o meu público-alvo, eu posso ter um processo genérico do público-alvo e posso ter um processo específico, um conhecimento específico do público-alvo. Como? Professor, meu grupo quer trabalhar com pessoas que estão pensando em sair do trabalho, no sentido de que eles já vão se aposentar. E aí, dentro dessa realidade de aposentadoria, existem as pessoas que surtam pelo simples fato de pensar que vão ter que se aposentar. Surtam mesmo. Eu estou falando surtar não de forma pejorativa, mas de realmente entrar em pânico, de ter problemas pessoais, porque a vida nunca girou em torno da chegada desse momento, por mais que a pessoa já soubesse que um dia teria que pensar sobre a aposentadoria, jamais imaginou que esse dia iria chegar. E chegou. Cada um desses indivíduos tem uma realidade diferente. Por exemplo, tenho professores conhecidos que são aposentados, mas que continuam dando aula, porque a atividade que eles desempenham ainda permite, por mais que a pessoa já tenha chegado na idade de aposentadoria, a atividade ainda permite que seja feita com maestria, né? Mas de um certo ponto de vista, essa pessoa está tirando uma possibilidade de vaga para um novo aprendiz, para um novo professor que precisa começar a caminhar. E se esse aposentado continua dando aula, ele está tirando isso da pessoa. Mas, ao mesmo tempo que eu falo essa justificativa, eu penso assim, o quanto deve ser difícil para esse indivíduo pensar nele mesmo em casa. Como deve ser difícil para essas pessoas que vão se aposentar, que nunca pensaram sobre isso, pensar na rotina diária. A gente está vivendo um pouco disso agora no isolamento social, né? Como é estar em casa de uma maneira voluntária mais forçada, né? E aí algumas pessoas simplesmente não toleram o fato de ficar em casa, não fazer nada. E aí o programa de orientação profissional, independente do que é a especificidade da vida de cada um dessas pessoas idosas, vai montar atividades que façam o indivíduo a pensar sobre o futuro, que ele finalmente chegou. Eu trabalhei a vida inteira para isso, para poder descansar num determinado momento e só receber sem precisar trabalhar, viajar, curtir a vida, sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. O público-alvo pode ser adolescentes, e aí, assim, eu não sei se vão ser adolescentes de periferia, classe média alta ou classe alta, mas são adolescentes, então alguns delineamentos eles vão ser muito parecidos, não iguais, parecidos. Conflitos eles vão continuar existindo da escolha da profissão. A diferença é que, por exemplo, né, um aluno que estudou a vida inteira na escola particular, de ponta e tudo, que está naquele caminho final, ele dificilmente vai ter dificuldade para escolher a profissão, mas pode acontecer que sim, por conta da pressão de ser uma escola grande, uma coisa grande. E aí esse indivíduo vai, por mais que a pressão diga que ele tem que estudar determinado curso, ele não vai estar tão certo disso, se é isso mesmo. Então, público-alvo é adolescente, e o adolescente de classe baixa, de escola pública, ele tem os mesmos dilemas. Quais são os cursos que eu posso escolher para as profissões que eu quero ser, que estão ao meu alcance? Eu não sei o que fazer da minha vida. Então, assim, a indecisão do adolescente é típica, né? Eu vou fazer um trabalho individual ou em grupo? Né? Existem prós e contras para os dois, mas como eu sempre defendi mais aqui, o trabalho em grupo ele tem uma visão e perspectiva diferenciada.
O individual, ele ajuda no sentido de você aprofundar mais com aquele indivíduo e focar mais e dar um mergulho um pouco mais profundo no sentido dos desejos e das possibilidades desse indivíduo. É também uma opção um pouco mais cara, né? Um pouco mais custosa do que o grupo. O grupo você consegue diluir um pouquinho dos custos nos participantes, então fica mais leve para todo mundo. Mas esse não é o melhor dos fatores do grupo. O melhor fator do grupo é a inter-relação dos sujeitos, com problemas parecidos, mas não iguais. E eu não estou falando somente da escolha profissional, eu estou falando das relações com a família. E aí, esse adolescente que está em grupo, ele pode ajudar ao outro colega que está passando por uma situação que ele já passou, e ele pode ajudar na reflexão, ou então a reflexão que ele está tendo junto com outro colega, mesmo focado em áreas diferentes, né? Então, há vantagens e desvantagens nos dois processos, né? E é importante que a gente possa ter isso e esse controle na mão, dessas vantagens e desvantagens, ou seja, minimizar desvantagens e potencializar as vantagens no processo. E aí fica a última pergunta: qual é o primeiro passo? O que é que eu devo fazer primeiro? Como eu vou começar um programa de orientação profissional? Né? Pelo encontro mais importante, que é o encontro inicial. Esse primeiro encontro, ele é um balizador. Ele precisa ser num tempo certo, mas trazer as respostas que eu vou precisar para todo o resto do programa. Eu preciso estar muito, mas muito atento a todas as respostas. Porque para o indivíduo, por mais que seja em grupo, você está ciente do problema dele. Dá para entender? E quando é individual, é mais fácil, porque o problema é daquele indivíduo. Mas quando você começa a ouvir uma situação daqui, outra dali, você precisa focar em cada um deles. Lembra que o processo é focal, mas não é porque é em grupo que perdeu o foco. O grupo ganha outras focalizações, né? O encontro inicial, ele precisa ter o conhecimento entre o grupo e a integração. Isso é importantíssimo. O levantamento das expectativas de cada um dos indivíduos e o estabelecimento de um contrato de trabalho, ou melhor, de um enquadre, né? Ou seja, estabelecer esse enquadre vai determinar como cada um dos indivíduos vai agir ou vai poder agir durante o processo de orientação profissional. E isso precisa estar previsto no seu programa, né? Quais são as regras que eu não posso deixar de ter? Quais são as regras que não podem deixar de existir? Isso tem que estar previsto. Por mais que você possa criar as regras de convívio do grupo com o grupo, prever algumas regras são importantíssimas, porque tem a ver também com vocês, profissionais, né? O orientador profissional deve considerar que o enquadre considerado um contrato entre as partes envolvidas no atendimento dará maior clareza e compromisso a essa relação de trabalho. Expor os objetivos do trabalho de orientação e estabelecer tempo, horários e normas plausíveis fornecem a esse relacionamento inicial a ideia de regularidade e responsabilidade com o processo. Ok? É uma construção que pode parecer complexa, mas ela é bem simples na hora que você coloca no papel, né? O planejamento desse primeiro encontro é um planejamento que precisa ser muito bem pensado, porque esse primeiro encontro, como eu falei, vai ser um divisor de águas, né? Ele é o mais importante de todos. Ele é o que, dentro das perspectivas, vão nos dar o melhor caminhar para o processo dali para frente. E a forma como você vai agir enquanto profissional vai também ser um determinante. Porque esse agir empático, esse olhar para o outro
né, para tentar compreender pelo ponto de vista dele, tentar chegar a esse outro de forma a construir todo um processo de desenvolvimento e de olhar para dentro de si, vai ajudar-nos a desenvolver um programa mais real. E aí você pode me perguntar assim, mas eu estou com públicos-alvos diferentes. Nesse sentido, em se falando de adolescência, eu consigo aplicar esse mesmo encontro inicial nos dois grupos? Sim, consigo. Tem como apresentá-lo nos dois grupos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa antes que eu passe para o próximo slide? A gente está acabando os slides, viu? Participe. Professor? Pois não, pode perguntar. Bom dia, senhora Juju. Pois não, Professor, Ju. uma coisa. Oi. No caso da aposentadoria, se está com um grupo, né, vamos dizer 6 pessoas, e você sabe que pessoas de idade eles têm mais dificuldade de falar, né, de externalizar sua vida particular, né, vamos dizer assim. Então, no grupo, você está vendo que cada um tem uma problemática, vamos dizer assim. Uhum. Não tem aquele apoio na família, aquelas coisas todas no sair. Então, você percebe que tem alguém que está com dificuldade porque não quer se comprometer, não quer se expor, falar mal da sua família, por exemplo, que não sabe o que vai fazer porque não tem um conforto, sei lá, ele vai ter não tem apoio. E não e quer falar sobre isso. E não quer falar sobre isso. Como é que funciona? Como é que fica? Eu estou trabalhando no grupo, né? Então, eu penso, né? Eu acho que todos eles lá também podem pensar que o foco é só o sair. Mas, na realidade, não é só o sair, mas o saber sair e como ficar na sua família, como se relacionar na família. Então, eu pergunto, como é que a gente fica aí quando você percebe que tem uma pessoa que o problema é muito maior do que só o sair? Tira essa pessoa do grupo. Mentira, brincando, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, você está criando problema aqui pro grupo, você está destoando. Não é assim, vamos lá. Vocês percebem como o processo também é terapêutico? Né? Porque, por mais que não pareça, a gente está orientando o indivíduo num processo de desligamento de um trabalho, mas não do desligamento social. A gente está religando outras coisas nesse indivíduo, né? Está criando novas perspectivas. Por exemplo, num encontro sobre processos de aposentadoria, é importante que tenha um momento para discutir economicamente esses fatores. Porque é uma coisa que pode pesar. Né? Se eu parar de trabalhar, eu vou receber tanto, é muito menos do que eu recebia. Né? Se eu continuar trabalhando, eu vou ter muito mais. Então, existem várias desculpas que o indivíduo dá, mas a principal delas é esse convívio de volta, esse estar dentro de casa junto, né? E aí, o que acontece? É uma demanda que é só do outro, traz para o grupo. Como assim, professor? Se a demanda é só do outro, como é que eu trago para o grupo, se é só do indivíduo? E o indivíduo tem dificuldade de se expor. Tem uma coisa que é importante nesse momento agora, de reflexão, que é a ideia do que é que eu vou realmente trazer como importante e o que é que eu não vou trazer como importante para o trabalho do meu grupo. E percebam que as particularidades elas devem sim ser trabalhadas, mas elas devem ser tratadas como particularidades, não como problema de todo o grupo. Então, de repente, não é o problema específico de um, mas ele é um problema que permeia todo mundo, assim, não, em diversas intensidades, né? E aí, como resolver isso? Focando de volta no grupo. Né? Se trabalha o foco no grupo, o grupo ele vai se gerenciar. E aí, de repente, trabalhar atividades que envolvam autoestima,
pensar sobre si, um replanejamento, vai fazer com que todos ajudem aquele indivíduo a pensar sobre como ele vai proceder, ok? Então, assim, dá para fazer? Dá. Em alguns momentos você vai precisar ter alguns processos individualizados? Vai, mas não que isso seja a tônica do seu trabalho. Você vai ouvir o outro. Você vai dar possibilidade de escuta que talvez ele não tenha em outro ambiente, né? Mas ele tem ali dentro. Ele tem naquele momento da orientação profissional para a aposentadoria alguém que possa ouvir os seus anseios e angústias e traduzir isso em formato de vamos pensar como a gente vai agir sobre isso, qual a estratégia que a gente vai utilizar. Ou seja, é um caminhar amplo de construção e desconstrução dos indivíduos, né? Vocês vão, quando é na adolescência é a primeira vez que a gente está passando por isso, quando é na aposentadoria a qualquer momento pode ser o último. E como é que eu vou sair dessas relações últimas de forma a usar a cabeça sempre levantada e ter uma perspectiva bacana de futuro, né? Conheço um casal em que ele não trabalhava, ele é quem mais cuidava dos filhos, da família, e ela trabalhava em banco, né? Muitos anos trabalhando em banco, e se aposentaram. Aí você pensa assim, mas como assim o marido se aposentou, né? Ele fez o quê? Ele fazia o que da vida para se aposentar, né? Eu acho engraçado isso porque quando é o contrário, é normal que o marido se aposente e a mulher também se aposente junto. Via de regra, né? Os filhos já criados, todo mundo marmanjo, ninguém mais em casa, vou me aposentar de ser dona de casa. E foi um planejamento que eles fizeram durante anos. Eles pensaram em rendas extras de trabalho que eles pudessem gerenciar de outras formas, mas que não fosse um trabalho, e utilizaram a ideia de comprar terrenos, construir casas e alugar casas, devagarinho, né, sem muita pressa. Isso deu certo, isso fluiu, e aí a visão deles de aposentadoria era viajar. Meu futuro é viajando. E eles viajaram. Eles pegaram a casa deles, a casa própria deles, alugaram, porque era uma casa grande, era uma casa que comportava 3 filhos, eram 3 filhos que eles tinham? Eram 3 filhos que eles tinham. E o projeto que eles criaram para eles, para a aposentadoria, foi viajar, pegar o dinheiro que eles acumularam esse tempo inteiro e viajar. Sair pelo Brasil de carro, né? E aí, assim, e aí hoje eles moram onde, professor? Assim, sendo muito sincero a vocês, se eu estiver sendo preconceituoso, me perdoem, mas assim, pessoas idosas não precisam de casa. O que foi que eles fizeram? Eles alugaram um kitnet, um quarto e sala para eles. É o que precisa. Porque a casa era grande, a manutenção era cara, o kitnet, o aluguel era bem baixinho, dentro das possibilidades deles. Servir para guardar as coisas essenciais deles, né? Ter um porto seguro para voltar das viagens e sair viajando. Eu tenho filho criado já, não preciso mais me preocupar com meus filhos. Foi um processo que foi criado dentro de um programa de orientação para a aposentadoria. Eles construíram a longo prazo, né? Ao longo de 5 anos, repensaram todos os processos, mas construíram a longo prazo, né? E depois só fizeram usufruir dos frutos, das possibilidades, e nunca a vida era igual, né? Viajando de carro, às vezes viajando com hotel já marcado, às vezes sem hotel marcado. Foi uma história muito bonita que eu construí, que eu vi se construindo, que eu construí não, que eu vi se construindo, né? Então é isso, assim, vai depender muito, mas tem sim como trabalhar esse indivíduo, porque eu estou trabalhando além da forma e do formato de construção de um futuro. Eu preciso trabalhar também a autoestima desse indivíduo, de entender
que ele vai estar em relações diferenciadas, ele precisa aprender a viver assim também de volta. Tá bom? Espero ter respondido. Vamos para frente. Professor, muito obrigado. De nada. A postura e a aproximação do grupo permitem ao orientador estabelecer um vínculo de relacionamentos em que possam imperar a confiança e a cumplicidade necessária ao bom andamento do trabalho terapêutico. Para tal tarefa, o orientador deve ter uma fundamentação teórica que o embase para identificar e compreender as questões centrais que permeiam o desenvolvimento do público com quem ele trabalha. E aí, lembram o que eu falei, né? Assim, o colega estuda TCC, está fazendo clínica em TCC, tá? Então estou se aprofundando em TCC, outros colegas na Gestalt, na psicanálise. Não existe a teoria certa para a orientação profissional. Não existe a teoria certa para a orientação profissional. Todas podem nos balizar para um caminhar nas atividades de forma mais ampla. Existem coisas que não são da teoria, existem manejos que não são da teoria da TCC ou da psicanálise, mas são da teoria da orientação profissional. Mas existe aí um balizador, existe aí uma forma de ver o mundo, de entender o mundo. Quando eu trago para a minha vida uma abordagem terapêutica, eu estou dizendo para essa ciência, a psicologia, que eu tenho uma forma de ver e enxergar o homem, que não é a única, que não é a mais assertiva. É a que eu entendo que responde as perguntas da forma como eu pergunto. Ok? Então, assim, é esse o balizador que vai te dar a visão sobre o indivíduo. E eu só peço a vocês que tomem muito cuidado. No começo, a gente tem uma tendência a misturar as teorias, porque a gente viu tudo na faculdade, está muito fresquinho isso, e a gente tem uma tendência a misturar essas teorias no sentido de... Como é que eu posso dizer? Para tal fator, eu utilizo a psicanálise, para tal percepção, eu utilizo a TCC, para visão do facilitador, eu utilizo a humanista. Como assim? Seja coerente com uma das teorias, certo? Existe uma corrente da psicologia que fala do pegar essas nuances das abordagens da terapia, das escolas da psicologia, e misturar tudo e pegar o que é de interessante para cada um. Eu não sou muito adepto a isso, não, certo? Eu acho que tem ditames filosóficos que afastam uma teoria da outra, às vezes. Então, existe esse cuidado que a gente precisa tomar. Né? Existe um viés filosófico que define as coisas de forma a afastar o processo. E nesse encontro, o orientador já deve estar preparado, munido de um arcabouço teórico de embasamento para a sua atuação com o público-alvo. Vou respirar fundo porque a gente precisa tomar cuidado com essa frase que vem lá no livro, que a gente precisa entender. Lembra que a gente estudou sobre globalização? Lembra que a gente estudou sobre mercado de trabalho? Lembra que a gente estudou sobre novas profissões, sobre tecnologia, sobre profissões de futuro? Também é disso que ele está falando. O orientador profissional, dentro da sala do grupo, dentro daquele ambiente, ele tem que ser a pessoa que conhece tudo sobre profissões. Ele tem que ser a pessoa que conhece tudo sobre mercado de trabalho e seleção de trabalho pessoal. Ele tem que estar bem informado sobre essas coisas, porque quanto mais ele souber, mais fácil vai ser o manejo no grupo. E as pessoas vão perguntar essas coisas. E ele precisa estar atento. Bastante atento. Estabelecer um vínculo produtivo com o público-alvo requer aproximar-se dele.
Essa aproximação se dará pela empatia de entender quais são os conflitos pertinentes a esse grupo. A fundamentação teórica nos fornecerá os conceitos necessários para compreendermos como se processa essa fase da vida. Quais são os desejos, anseios, medos, angústias e quais as ferramentas disponíveis ao indivíduo nesse momento de vida. Ou seja, você tem que estabelecer uma aproximação e um vínculo e a sua fundamentação teórica vai dar os ditames de que caminhos você vai seguir. Mas não podemos desprezar também, para essa aproximação e compreensão, a nossa capacidade de observação técnica e sistemática. Essa observação técnica e sistemática é a galinha dos ovos de ouro, né? É a cereja no bolo. Porque a minha observação num grupo terapêutico, ela é técnica, ela é sistemática, mas ela tem um viés diferente do grupo de orientação profissional. Porque eu estou observando o indivíduo ali do ponto de vista do pensar sobre o futuro dele. Eu tô ali trabalhando o processo do indivíduo dele ter um futuro próprio, dele ter uma vida própria guiada pelos ditames dele mesmo. E aí, assim, toda a minha observação é voltada para isso. Esse indivíduo está fazendo reflexões sobre trabalho, sobre vida da forma correta, ou ele está viajando na batatinha, ou como a gente diz dentro da psicologia humanista, ele está incongruente com o seu pensamento, né? Então, quem é esse primeiro encontro, esse famigerado primeiro encontro? No primeiro encontro, a atividade principal tem que ser uma entrevista semi-dirigida. Como vocês vão fazer essa entrevista? Lavo minhas mãos igual Pôncio Pilatos. Não sou eu que vou resolver isso. Gente, a propósito, eu estive nessa escada. Reconheci essa escada agora. Quem adivinhar de onde essa escada, eu dou um ponto. Quero saber. Quem adivinhar essa escada, eu dou um ponto. Essa escada é linda. Eu tenho uma foto muito parecida com essa. Tem uma foto lá embaixo, uma foto em cima. Gente, que emoção a minha. É do Brasil ou não? Não, não é do Brasil, não. Ah, então. Desculpa, viu, gente? O devaneio agora. Que, assim, a gente vai pegando imagens, né, para representar os slides, né? Esse eu quis botar cheio de imagem, bem diferenciado, tudo. E aí é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei na vida. Eu falo incrível em todos os sentidos, de ser lindo, de ser perfeito, de ser... É na França? Não. É rico, é riquíssimo esse lugar. É um país. Fica dentro de um país estrangeiro. É um país dentro de um país. É só essa dica que eu vou dar. Mas eu primeiro preciso voltar a falar do primeiro encontro. Depois, quando eu terminar esse slide, eu falo de onde é, se vocês não adivinharem. Então, o primeiro encontro, ele vai ser o encontro para eu conhecer os indivíduos. Então, uma dica que a gente dá, né, que o livro vai trazer, que eu concordo completamente, é da gente criar uma forma de fazer essa entrevista semi-dirigida, né? E isso pode ser, inclusive, num pré-encontro, que é uma possibilidade que vocês podem prever. Às vezes a gente consegue fazer isso. Se você está fazendo grupos de orientação profissional dentro do seu consultório, por exemplo, em outro ambiente que não oferecendo para uma escola, as pessoas vão se inscrever. Então você pode fazer essa entrevista semi-dirigida nesse seu programa individualmente, não coletivamente. Mas ela sendo feita coletivamente, ela ajuda muito para que as pessoas também se conheçam, para que cada um veja um pouquinho da história de vida do outro
E essa história de vida já, como é que eu posso dizer? Já emana, é o melhor termo que eu posso achar agora, mas já emana para os indivíduos, de uma forma geral, uma semelhança nas histórias, né? Uma forma de entender-se semelhante nas relações, né? Então, a entrevista ela é um pouco mais espontânea do que a entrevista dirigida com perguntas específicas. Ela tem uma proposta de abordar o histórico de vida no trabalho, quer dizer, deve ter, né? No trabalho, do trabalho, as expectativas quanto à orientação, ou seja, esse indivíduo já trabalhou alguma vez ou nunca trabalhou? O que é que ele entende por trabalho? Porque esses determinantes vão ajudar a gente a criar um perfil do indivíduo quanto ao que ele já buscou sobre futuro e perspectiva de orientação, né? O que é que significa para ele ter um emprego, ser um profissional, porque como é que isso define esse indivíduo, mas também quais as expectativas naquele trabalho específico ali, naquele trabalho de orientação. Sabe, você saber como é que esse indivíduo chegou ali. Parece bobagem perguntar isso, mas por incrível que pareça, são muito mais os filhos que dão os sinais para os pais sobre quais são quais são as possibilidades dele fazer um programa de orientação profissional. Então, geralmente os filhos pedem mesmo, e isso é muito bom para a gente, porque o adolescente já está ali predisposto ao processo, né? Mas alguns, às vezes, é porque os pais quiseram, os pais viram nele a necessidade de colocar num programa, né? Este é um procedimento de coleta de informações com entrevista inicial mais flexível, mas garantindo que abordaremos os conteúdos necessários para o nosso trabalho com o grupo. Alguma dúvida sobre esse primeiro encontro, sobre essa primeira entrevista? Não, mas eu já sei onde é essa escada. No Vaticano, é, professor? Vaticano. Pronto. Essa escada Muito dá um bem, parabéns. Um ponto. Quem foi que falou? Para dar um ponto. João Marie, professor. Vou botar lá um ponto. Né? Não é 100, não é 1000, é um ponto. Não, meu Maria. Vai que você precisa desse um ponto para passar. Né? Meu Deus, Tô brincando, gente. Essa é a escada da saída do Museu do Vaticano. Você termina essa escada, essa escada é interessante que quem sobe, quem desce, a depender pelo lado que você entra, ela tem duas entradas a escada. Tem um lado que você só sobe, tem um lado que você só desce. Você não encontra com a pessoa na escada. São espirais concêntricas, né? Circunscritas. É impressionante a escada. E assim, ela é uma escada que foi feita de um jeito que não tem problema com o joelho. Você não força o joelho para descer a escada. É linda a escada. Foi um dos lugares mais incríveis que eu já visitei na vida. Para frente, vocês também vão fazer esse tipo de visita e vão usar o dinheiro da psicologia para estar nesses lugares, né? Que foi com o dinheiro da psicologia que eu fui para lá. Amém. Não, eu estou profetizando, mentira. Já recebi. Tá bom. Gente, um outro processo que a gente vai desenvolver, que a gente citou um pouquinho mais atrás, é essa observação sistemática do grupo, né? O que é e como é que é essa observação sistemática? A observação como uma metodologia sistemática difere da observação rotineira e informal, uma vez que ela se dá dentro de uma finalidade específica destacada anteriormente pelo observador, ou seja, é um olhar com objetivos claros e definidos. E aí, assim, por isso que no começo, né, nas primeiras aplicações de um programa de orientação profissional, você nunca faça sozinho, né? Convida alguém, convida um colega para fazer esse trabalho com você, ou então convida um estagiário, né?
como psicóloga e psicólogos, né? Acho que hoje na sala a gente só tem psicóloga, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Hoje a gente só tem psicóloga. E isso, muito bem. Todo poder para vocês. E aí, assim, como psicólogas que vocês serão, vocês podem, sim, ter uma pessoa que é que foi um colega de faculdade, de repente, a pessoa que você conhece e confia no trabalho, e está ali como estagiário do processo, está te ajudando. Por quê? Porque com o tempo é que a gente desenvolve essa observação. Por mais que ela já tenha um objetivo do que é que eu tenho que observar, quais são os comportamentos que eu tenho que observar dentro das dinâmicas que eu estou trazendo, tem coisas que escapam. Então, tendo uma pessoa na reunião para que ela se preocupe somente nessa observação, vai ser mais útil para vocês, né? Abrir um parêntese aqui para falar sobre instrumentos e testes psicológicos, né? Gente, é importante, muito, muito importante que a gente tome muito cuidado com o que eu vou falar daqui para frente, certo? Quando eu penso em aplicar testes psicológicos de uma forma mais geral, dentro de um processo de orientação profissional, eu venho falando muito pouco deles, porque eu sabia que ia ter um momento para a gente falar disso. Existem coisas que eu preciso levar em conta. Primeiro, e antes de tudo, né, utilizar testes que foram já balizados e liberados pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu não sei se vocês sabem, os testes que são criados fora do país, eles têm todo um trâmite para ser vinculado com o processo interno da gente, para depois ser liberado para o uso de outros profissionais. Então, o teste chega de fora, chega dos Estados Unidos, é um teste revolucionário, não sei o que mede isso, mede aquilo outro, diz inclusive o que a pessoa está pensando no momento, você consegue ler o pensamento da pessoa, ou seja, os testes são cada vez mais elaborados. E por ser o único instrumento do psicólogo que é exclusivo dele, né, a gente tem que valorizar também os testes. A gente tem que aprender a escolher os testes corretos para a necessidade que a gente tem do nosso programa, né? Na nossa clínica, a gente tem alguns testes que são regulamentados pelo conselho e que vocês vão aprender a manusear o teste. Isso é importante dizer, porque faz parte da nossa aula prática, então a gente vai sentar lá e aprender um pouco sobre os testes, né? Mas existe uma coisa que é imprescindível. O teste, ele também não é o alicerce central do seu programa, né? Até porque, como diz aí o texto que está destacado, os testes fora de contexto e da interação orientador-orientando não trazem contribuições para o processo. Ou seja, eu vou aplicar o teste porque eu acho bonito, aplicar o teste porque eu acho esse teste bacana, massa, certo? Mas para resultados práticos, para o adolescente, para o adulto, ele vai trazer o quê? Ele é bacana, porque ele mede, sei lá, como uma pessoa acorda de manhã. E isso é importante para ele saber que profissão ele vai escolher. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Né? Porque o teste, ele em si só ele não dá todas as respostas. Né? Se fosse isso, a gente não precisava de outras técnicas. Não precisava fazer mais nada. Aplicava o teste, dava a resposta, a gente aplicava o procedimento correto. E não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que ocorre o processo. Né? Então, toma muito cuidado ao escolher um teste. Professor, tem como fazer um processo de orientação profissional sem utilizar testes? O teste deve ser visto com cautela, principalmente os importados, que podem trazer problemas de tradução. Acabei de falar disso. Porque é determinado como padrão certas amostragens de um país pode ser diferente em outros países e necessitará da validade do seu uso em contextos diferentes. Então, sempre que um teste novo é criado, ele precisa ser validado no Brasil, senão a sua interpretação não é correta. E aqui, é possível um processo de avaliação psicológica como a orientação profissional sem necessariamente o uso de testes.
outros métodos podem juntar-se a esse processo e enriquecer cada vez mais esse encontro, né? Então, o teste ele não é imprescindível, mas ele pode ajudar muito a ter uma visão um pouco mais concreta do processo. Tá ok? Aqui em cima está a resolução do Conselho Federal, que define a regulamentação para uso, elaboração e comercialização de testes. Então, você só pode comprar testes nos lugares específicos. Eu acredito que alunos não podem mais comprar testes. Na época que eu estudava, a gente ia com a carteira de estudante lá, escrito psicologia. A loja, como ele diz assim, a comercialização, né? As lojas, elas são cadastradas, elas são específicas, não é toda loja que pode vender tudo. Então, elas são específicas. E aí, assim, era muito mais fácil pra gente, né? A gente ia lá, comprava só a folha de teste, porque na faculdade tinha um manual, né? E a gente às vezes comprava o teste todo, dividia, fazia uma vaquinha para comprar o teste todo, porque era um teste que a gente queria usar, né? Antes de comprar qualquer teste, vai no site do conselho e dá uma olhada lá sobre os testes que são aprovados e os testes que foram desaprovados, tá bom? Não estamos aqui invalidando o uso de testes, mas analisando criticamente a posição de destaque que eles tiveram por muito tempo dentro dos processos que envolviam as avaliações. Os testes, por muito tempo, inclusive, serviram de segregadores, né? Quando os testes de QI surge também a ideia de que pessoas são diferentes, no sentido de que algumas são mais inteligentes que a outra, e que isso é mais importante na vida dos indivíduos, né? Para a ocorrência de um processo de orientação profissional dinâmico, não precisamos desprezar os testes, afinal. Eles também são mais uma ferramenta para acessarmos o conteúdo dos indivíduos. Então, muito cuidado ao criar o programa de vocês, porque vocês vão precisar adquirir os testes. E para adquirir os testes, pelo que eu lembro, o aluno não pode. Toda a crítica está na maneira como o terapeuta lança a mão desse recurso. Jamais esse recurso, os testes por si só, irá destruir a atuação profissional do psicólogo. Ok, gente. Acabou. Acabou? Dúvidas? Vamos tirar as dúvidas? Professor, me diz uma coisa. Os lugares que a gente encontra esses testes, eram livrarias? Então, são livrarias específicas cadastradas. Eu não sei se em Lauro de Freitas tem alguma cadastrada, mas em Salvador, se não me engano, são 2 ou 3. Cultura, não? Existem testes que não são de uso do psicólogo que você pode encontrar em outros lugares, mas os testes que só os psicólogos podem utilizar só pode vender nessas lojas específicas. Tanto que, assim, quando você compra um teste, você faz um cadastro, mostra o seu CRP, essa coisa toda. Então, infelizmente, alunos não podem comprar, mas estava tendo muita fraude. Sim, certo. Dúvida, gente? Como é que ficou para vocês essa aula? O que é que vocês acharam dessa introdução do nosso projeto? Ficou mais fácil construir o projeto agora? Ficou mais complicado? Ficou mais claro, né, professor? Porque agora a gente já tem um norte. Porque a gente estava fazendo, primeiro a nossa equipe, né, nós escolhemos, aí ficamos pesquisando sobre projetos, como funciona, essas coisas todas. E agora você já deu uma direção mais simplificada, né? Aí a gente agora pode desenvolver tranquilamente. Eu achei legal, acho que as colegas também, possivelmente, devem ter gostado. Gente, alguma dúvida? Porque senão a gente já pode encerrar a aula aqui hoje, né? Mas tem alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida? Querem que eu volte algum slide? Não, para mim foi bastante esclarecedor, deu um norte bem definido para o que a gente está pensando em fazer. Tá bom. Então tá bom, gente. Se não tem mais dúvidas, vou me despedir aqui de vocês, tá certo? Um grande abraço, continua em casa, pelo amor de Deus. Reforça. Professor, Oi, pode falar, Raquel.
Oi, desculpa. É que o senhor colocou a data para entregar na próxima semana, dia 14, né? A primeira Mas, parte. a primeira parte. Mas é uma quinta-feira, não é quarta. A gente vai mandar por e-mail, aí pode ser na quinta mesmo, né? Porque a nossa aula é quarta. E eu errei a data, foi? Oi, eu estava vendo aqui agora. Não, é quarta mesmo, viu, gente? Ah, então é 13. Então é 13, é quarta mesmo, viu? Pronto, porque Se alguém quinta puder é corrigir lá no, 14. se alguém puder corrigir no grupo do WhatsApp, é no dia da aula. Assim, pode entregar até de noite, não tem problema. No Entendi. dia da aula, mas até o dia da aula, desculpa, perdão, era para ser entregue no dia da aula. Que é o padrão, né?